É, pessoal, agora é tempo de Botafogo, hein? A mídia só fala do Botafogo, o Botafogo campeão da Libertadores da América, né? Vencendo o Galo aí por 3-1, né? Vamos ver aí o que a mídia falou aí desse título histórico aí do time do Botafogo. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia falou, né? Então assista esse vídeo até o final. Olá, Dedê! Aí, poxa, comemorando! Charutão, hein? Charuto, hein? Obrigada, Tá Dedê! o charutão, hein, pai? Que Olha, momento, hein? Que momento! O Botafogo foi construindo essa Libertadores, lapidando a competição. Bonita palavra. Cuidando, bonita, né? Lapidando. Cuidando. Você tá lapidando um monte de coisa em casa Lapidando. também, né? Agora, a construção do Botafogo foi feita com maturidade, passando por grandes adversários, mostrando cenários diferentes, dando repertório para a equipe, consolidando alguns jogadores, um time titular que começou com a estreia e com a estrela de Júnior Santos, que se machuca, dá espaço a outros atletas que chegaram e que brilharam, e com justiça, o Glorioso conquista sua primeira Libertadores da história e comemora, inclusive aqui no Jogo Aberto. Parabéns, Botafogo. Parabéns. Uma tarde inesquecível, em preto e branco, assim como nos tempos áureos do Glorioso. Um sentimento inédito que marca a história do clube. Comemorar bastante, esse clube merece, nós jogadores merecemos, o torcedor merece. Mas que não poderia ser fácil. O torcedor sabe, tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Qual outro time que em uma final, jogando como favorito, iria ter um jogador expulso com menos de um minuto? Um momento muito ruim para nós, porque perdeu um jogador tão importante como o Gregory. Ali no meio, o Gregory é nosso jogador importante, nosso jogador que rouba todas as bolas. Pois é. Nesse momento, passou um filme na cabeça dos botafoguenses. Agradecer esse grupo maravilhoso aí que correu com -1. Com um jogador a mais, o Atlético Mineiro começou tentando tomar conta das ações ofensivas. Daverson, na batida cruzada, chutou pra fora. Parecia que a qualquer momento, o herói apareceria. E apareceu, só que o personagem com superpoderes não era Hulk, e sim o Pantera Negra. O Luiz Henrique chutou, é gol! Gol! Esse sentimento ali foi de loucura, só não sei pra onde eu corria, não sei pra onde eu comemorava. Eu fui ali pra cima dos companheiros ali. Apenas 4 minutos depois, e o protagonista brilhou novamente. Dessa vez, derrubado em dividida com Everson. O VAR foi analisado e o pênalti marcado. Nesse momento surge a mística camisa 13. Alex Telles, dono do número mágico, pediu para fazer a cobrança e ampliou 2-0 Botafogo. Gol! Gol! Botafogo! Mas não pensa que a vantagem na saída para o intervalo tornou o jogo menos emocionante. Na volta para o segundo tempo, o Galo descontou. Vargas de cabeça, 2-1. Do Galo! A torcida mineira entoou o canto de "Eu acredito". Dentro de campo, Hulk respondia com perigo. Vargas ainda teve 2 chances de conseguir o empate. Primeiro com o passe de Mariano, depois cara a cara com John. E quando o placar já parecia definido, o artilheiro da competição apareceu para incendiar a festa. Para marcar o terceiro do campeão da Copa Libertadores, Júnior Santos. Júnior Santos. Esse foi o 10º gol de Júnior Santos na competição. Fim de jogo, 3-1 Botafogo. Muito de emoção ainda dentro de cada um de nós. Esta foi uma vitória, diria que épica. Provavelmente a vitória mais épica de uma final de Libertadores. O título inédito vem em um momento de reconstrução do clube. Eram 7 anos sem jogar a competição continental. A campanha começou ainda na fase preliminar. Em apenas 3 oportunidades, um time saiu da pré-Libertadores e chegou à final. O Botafogo é o primeiro brasileiro. Muito contente por ser campeão da Libertadores, mas como eu falei, a gente quer ser campeão também do Brasileiro e vamos lutar por isso. Tem um Mundial, né? Sim, tem um Mundial também. Vamos querer lutar também pelo Mundial para ser campeão.
Respeita a nossa história. Que isso É aqui um título expressivo ao extremo, o maior da história do Botafogo. Agora vai disputar o Mundial com o Real Madrid, se lá chegar, é o que imaginamos, não é que possa acontecer. O Galo deixa muito frustrada a sua torcida, porque com um jogador a menos, 1 minuto de jogo, o Galo já tinha 11 contra 10. E mesmo assim, o Botafogo domina as ações, se reconstitui na partida, consegue fazer um 3-1. É marcante, é histórico e é muito pesado. O Botafogo fez algo que, na minha opinião, reverbera demais. Uma final de Libertadores, você começar o jogo com 1 a menos, quer começar o jogo com 1 a menos. É! Não tem como você mudar assim, tudo que você trabalhou, tudo que você treinou e planejou para uma final, tanto o Galo quanto o Botafogo, aí você tem um jogador expulso com 1 minuto de jogo, menos de 1 minuto de jogo, você muda completamente o panorama, aí fala muito do treinador, né? Desde o começo do trabalho do Arthur Jorge, a gente estava elogiando o trabalho dele, a forma que ele conseguiu fazer com que os jogadores jogassem a partida, né? Tanto mentalmente quanto fisicamente, taticamente também. Então, assim, ele conseguiu fazer o time jogar bem, só que ele enfrenta um cenário, né, que não era comum nos últimos jogos, e você ter um jogador a menos, porque o Botafogo sempre foi um time de propor jogo. Então ele teve que baixar um pouquinho as linhas, ele não mexeu na escalação. Normalmente o treinador, quando acontece esse tipo de situação, ele já mexe logo no time, ele não. Ele conseguiu trazer um pouquinho mais os jogadores que estavam dos lados do campo, baixar um pouquinho mais as linhas, o Almada tendo que recuar um pouquinho mais. Enfim, ele conseguiu controlar o volume de jogo do Galo. O Galo até pressionou bastante, mas se a gente parar para pensar, poucas finalizações do Galo. O jogo foi tomando um ritmo de jogo favorável ao Botafogo e no final, o Botafogo consegue fazer 2 gols com um jogador a menos. E aí o Galo tem que se, ao desespero, na minha opinião, tentar buscar o resultado, até começa bem o segundo tempo, mas no final, merecidamente, a gente fala muito aqui sobre justiça no futebol. Em algumas partidas ela é feita, né? A justiça é feita, que o Botafogo mereceu. Pela campanha. Agora, Exato. Essa campanha começou na pré-Libertadores, com o Júnior Santos fazendo gol a rodo, não é? Se destacando demais, é o artilheiro da competição. E ele faz o último gol da partida e o Luiz Henrique abre caminho, que é um craque de bola, que é um cara diferenciado, que até você apostou aqui como sendo o grande nome dessa final. E o Botafogo não se intimidou, continuou praticando o seu futebol. O Arthur Jorge apenas realocou as peças em campo. Então entra o mérito do treinador, como elogiamos o Felipe Luiz aquela vez contra o Corinthians em Itaquera, pela Copa do Brasil. Sim. E lembrando que o Botafogo, para chegar ao título, ele passa por Palmeiras, por São Paulo, por Peñarol e Atlético Mineiro. Não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa, Leirão. E assim, a gente falava muito aqui, até pelo que a gente estava vendo, principalmente no Campeonato Brasileiro, que foi a partida, ou aquela semaninha de primeiro jogo do Galo, aquela polêmica, confusão, a gente colocou em dúvida ali a questão mental dos jogadores do Botafogo, e eles deram uma resposta positiva no Campeonato Brasileiro, que foi o confronto contra o Palmeiras, e vencendo aí, sendo campeão da Libertadores aí. Se você ama o futebol, você está emocionado, né? Com essas histórias todas, e claro, a gente tem que valorizar a campanha aí também do Botafogo, tá? Foram 17 jogos na Libertadores, começou lá na fase inicial da competição, onde correu risco, né? A gente até lembrou na semana passada, poxa, quase foi eliminado pelo Red Bull Bragantino. Sim. E hoje, olha a distância entre os dois na tabela do Campeonato Brasileiro. Mas são 31 gols marcados, 17 sofridos e apenas 3 derrotas. Quantas histórias, hein? Emocionantes de jogadores, de torcedores, de tudo que fez o Botafogo campeão pela primeira vez da Libertadores, Mário Marra. Não, sim, muitas histórias. Desde o início, né, são poucos os times que passam pelas fases iniciais e que vão até a final, mas a sensação que passou, é que o Botafogo foi realmente, quem disse foi o Júnior Santos, né? É que tudo que aconteceu na temporada passada, e aí assim, é muito tranquilo a gente falar sobre isso, porque a gente não ficou aqui sendo fanfarrão, né? O ontem a gente já viu, mas o amanhã a gente não tinha visto ainda. Você falou algumas vezes isso. É assim, o ontem pode servir como peso para amanhã? Pode, mas pode servir para melhorar o amanhã também, gente. É a nossa vida. E como o Botafogo teve o ontem para aperfeiçoar o hoje, o amanhã, o Botafogo foi melhorando. Foi passando por muitos desafios. Nossa, mas contra o São Paulo, sim, foi difícil, né? Perdeu o gol, o pênalti. Tá bom. Mas se eu não estou equivocado, o Botafogo ganhou. Ou ganhou nos pênaltis. E era esse o critério. Mas, assim, o Botafogo teve um jogador expulso com 30 segundos, gente.
Isso é épico, sim. Claro que é. Durma com um barulho desse. Porque foi muito bonito, foi muito bem feito. Um time que não teve vergonha de atacar. Esse time jogou a Libertadores quase sempre com 4 atacantes. Isso, no futebol moderno, chamado de moderno, sempre alguém vai chegar na área, alguém de uma outra função vai chegar. Pode ser um lateral, pode ser um meia. O Botafogo eram 4 caras na carteira profissional, atacantes. Os caras chegavam. Até na altitude. Até na altitude. Então, temos que reverenciar e temos que aprender com o que o Botafogo fez. O Botafogo pode ter nos ensinado, ou certamente nos convidou, a valorizar novamente o ataque. Isso é muito legal. Se existia alguma adversidade para o Botafogo enfrentar nessa Libertadores, ele enfrentou todas, né? Algumas, né? Desde um sorteio, e o sorteio, claro, tanto o nome diz que está relacionado à sorte. Ele pegou o pior caminho possível, não pegou, Geilson? E a adversidade que ele poderia encontrar, acho que ele não teria uma mais difícil do que foi perder um jogador com 30 segundos de jogo. O Marra falou bem, a trajetória, o mata-mata do Botafogo na Libertadores. O Palmeiras, você elimina o Palmeiras, depois você vai jogar contra o São Paulo. Faz um jogo magnífico dentro de casa, mas ficou aquela questão de não estava conseguindo fazer o gol, Depois tem toda a questão do jogo de volta, o segundo tempo principalmente no Morumbi. Isso. Depois, enfim, a partida vai para os pênaltis. Um ambiente muito difícil exatamente. Ali, né? E aí depois o Peñarol. Aí já aquela tranquilizada na caminhada, mas era um adversário muito grande e com o primeiro tempo complicado contra o Peñarol, no momento que o Peñarol conseguia tirar o lado direito. E aí o Arthur Jorge, novamente, espetacular, faz as trocas e a equipe consegue vencer com tranquilidade no segundo tempo. Mas essa final, a gente estava na redação, estava assistindo na redação aqui, na hora da expulsão, todo mundo parando para pensar. E agora? Isso. 30 segundos. 30 segundos. Não tem... Assim, a gente tenta explicar aqui como um treinador vai arrumar um time em uma final de Libertadores, um possível título inédito, tendo um jogador a menos com 30 segundos. Eu tô batendo nessa tecla porque, como o Marra falou bem, é épico. Claro. É espetacular. Você tá com um jogador a menos o jogo todo e você ainda abrir 2-0. Ele abriu 2-0. E aí foi o que eu até coloquei no site da ESPN, né? O Milito esperou ver o que o Arthur Jorge ia fazer. Mas o Arthur Jorge já tinha feito. Sem trocar nenhuma peça. Sem trocar nada. Ele baixou o Luiz Henrique para fazer uma linha de 6, deixa o meio-campo aberto e o Atlético Mineiro não soube aproveitar. Tinha um espaço ali. A gente até falou muito sobre isso depois do jogo. Tinha um espaço que o Atlético Mineiro não soube aproveitar. E aí, o Botafogo defende muito bem as alas, que foi onde o Atlético Mineiro estava tentando fazer suas jogadas. Ou com o Scarpa ou com o Arana. Ou com o Scarpa ou com o Arana. Mas o Botafogo fez uma linha de 6, defendendo tranquilamente. E aí o Marlon também desceu? Desceu todo mundo. O Marlon fez o centro da defesa e o Luiz Henrique fazendo ali a lateral direita junto com o Vitinho. E aí a gente ficou naquela questão de tática, né? Você tiraria o Igor Jesus? Você tiraria o Almada? Você tiraria o Luiz Henrique? Você tiraria o Savarino? Todo mundo naquela... E aí? Tem que organizar esse time. Sim. Ele não tira ninguém, ele organiza o time. E o Almada, eu tenho que reverenciar o futebol desse pequeno gigante que é o Almada. O Almada jogando ali de volante e meia, ele faz a jogada sem medo da bola. Você fica pensando, né? A bola começa a queimar nos pés de alguns jogadores, principalmente numa final. Claro. O Almada faz a jogada espetacular do primeiro gol, que acaba, né, por sorte, nos pés do Luiz Henrique. E depois que acaba protagonizando também o pênalti, né, numa indecisão ali do Arana com o Everson, e quando o Milito decide mexer nas peças dele, já estava 2-0, né? 2-0. É muito claro, assim, pensando no outro lado, né, que o que aconteceu sábado à noite, uma semana antes, desmontou o que o Atlético pensava. Quando o Zaratio entra e sente a lesão. Porque o Zaratio era o jogador por dentro. E ele era um titular do Milito. O Scarpa poderia ter feito? Poderia, eu não tiraria. Mas eu não sou o treinador. O Bernard poderia ter feito? Eu acho até que não entrou mal, mas também não conseguiu. O jogador era o Zaratio. Não tinha o Zaratio, perdeu no sábado à noite. Olha que bela imagem. Igor Jesus, o Kamehameha,
Luiz Henrique. E ainda apareceu o professor. O professor é campeão. Ah, o professor e Eugênio estão na foto do título. Eu só apareci de intruso aqui. Não, já entrou também. Vocês são campeões. E o André Donte agora vai aparecer também. Isso aí. Tempo de Botafogo. Campeão da América, meu. Brincadeiras à parte, merecidíssimo título. Melhor time disparado. Grandes atuações contra grandes campeões da história, como São Paulo, Palmeiras, Peñarol e também o Galo na final. E o boto parabéns a todos os torcedores do Fogão que vão passar a semana comemorando. E como disse o torcedor ali, ainda tem o brasileiro, hein, professor? Vamos ver se é tempo de Botafogo também no brasileiro, né? Mas independentemente disso, foi de lavar a alma, né? O Botafogo era o último dos 12 grandes tradicionais do país, tem o Bahia ali com a questão do Clube dos 13, mas enfim, dos 12 times dos principais centros, o Botafogo era o último que não tinha chegado a essa conquista. E chegou realmente de uma maneira para você contar para os netos. Porque você perdeu o Gregory com menos de 1 minuto de jogo. Aliás, se eu estivesse dando nota, eu teria dado 0 para o Gregory, assim, pela primeira vez na vida para um jogador de futebol. Porque não tem outra nota para dar para um cara que é expulso da maneira como ele foi naquela altura do jogo. Muita coragem. Necessidade de uma jogada no meio de campo. Lembrou o Rafa Silva do Cruzeiro outro dia contra o Atlético Paranaense, né? É similar. Mas aí ainda tem o agravante que é uma final de Libertadores. Claro. É uma final continental. E o Botafogo teve, antes de tudo, muita coragem e confiança em si. O Botafogo e seu técnico. Né? Porque virar ganhando por 2-0, da maneira como virou, tendo um homem a menos desde o começo, realmente é muita fé no taco, né? Esse técnico e esse time tiveram muita fé no taco. Não poderia ser diferente com a qualidade dos jogadores de frente que ele tem. Seria um crime sacar alguém. Eu acho que ele percebeu isso. E o time articulou muito bem, principalmente o primeiro tempo. O segundo foi de resistência, né? Até porque o Galo, acho que toda a coragem que o Arthur Jorge teve e leitura que ele teve, o Milito demorou um pouco. O Milito bota a melhor versão do Galo numa altura do jogo em que ele tinha perdido metade da partida. E mesmo assim houve, claro, muita pressão do Atlético e os gols perdidos a gente está vendo aí, pelo próprio Vargas, principalmente 2 gols. Esse aí foi inacreditável perder esse gol, hein? Esse ele tinha que ter pensado um pouco mais. Mas na prática, o John em si trabalhou pouco. O que teve uma pressão do Atlético ali. Mas quando foi chamado, trabalhou bem. E trabalhou bem. Com muita segurança. Outro nome importante. A gente tem muito nome, né, Eugênio, do ponto de vista individual, sim, além desse coletivo forte do Botafogo, que se mostrou forte para um jogo difícil. Tem muita gente individualmente ali de destaque e coroou com o Júnior Santos, né? Nada mais justo que que essa campanha histórica tenha terminado pelos pés de quem a começou. E ele dá o passe para o Matheus Martins fazer o gol e a bola, parece que o destino devolve a bola para o Júnior Furacão Santos. Aliás, o furacão da Copa, o Jairzinho estava lá, com o Jair Ventura, seu filho. Grandes botafoguenses estavam acompanhando esse título. E ontem eu apresentava o Sport Center ontem à noite, estava com o Gustavo Zupac e também o Donan, e o Zupac usou um termo muito usado nas empresas hoje em dia, na parte de comunicação das empresas, que foi o que o Arthur Jorge teve que fazer em poucos segundos no começo de jogo: gestão de crise. A transmissão mostrou, quando o Gregory é expulso, logo depois a nossa transmissão ali, ESPN, mostra o Arthur Jorge reunido com 2 auxiliares no banco, com aquela prancheta, planejando o que nós vamos fazer. Estamos em crise. Na final da Libertadores, com o Gregory expulso, temos o jogo inteiro. Olha aí a imagem. Tá aí a imagem, como eu falei. Isso é gestão de crise. Foi uma gestão de crise de poucos segundos. Eu adorei o termo que é muito usado nas empresas e que o Zupac usou ontem no Sport Center. A gestão de crise, uma das mais rápidas e eficientes da história. O jogo... Falou assim: Marlon Freitas, volta para a linha lá de 5. Luiz Henrique, vai lá pro lado direito e fica a linha de 6 às vezes. Não deixa o Arana jogar, não deixa ninguém aparecer aqui. E acabou. Luiz Henrique, você a partir de agora é 2. Você ataca e você defende, Luiz Henrique. E o Almada fechava do outro lado. O Almada era o Luiz Henrique pela direita e o Almada fechando pela esquerda, ficando só o Savarino com o Igor Jesus um pouquinho mais avançados, mas não tanto, dentro da intermediária ainda de defesa do Botafogo. Na verdade, essa gestão de crise, ela levou 4 minutos, que foi o tempo entre a expulsão e o reinício do jogo. O jogo eu exagerei, falei alguns segundos. Alguns minutos. Mas isso ali
poucos segundos ali para que eles decidissem e depois convocassem os jogadores e transmitissem a eles a orientação. E foi perfeito. Você resumiu bem, professor também. Ele confiou no taco do seu time. Eu acho, Abel, que obviamente a vitória sobre o Palmeiras foi muito importante, muito importante. Claro, deu para o time confiança. chegar com muita confiança e acreditar no seu futebol. E o Botafogo acreditou no seu futebol. Quando não tirou nenhum jogador para botar mais um volante. Ele falou, é claro que eu tinha a opção do Danilo. Ele falou isso na coletiva. O Danilo Barbosa estava ali prontinho para entrar. Se eu sentisse que a coisa não deu certo, eu ia colocar o Danilo. Mas, realmente, qual é a grande virtude? Numa rara situação em que o Botafogo teve a condição de ir para o ataque e trocar passes no ataque, ele foi lá e fez o gol. Porque ele manteve esses jogadores de alta qualidade técnica. Então, o Almada foi fundamental no lance do gol do Luiz Henrique, que abre o placar, porque ele e o Marlon Freitas de bola, né? trabalham a bola ali com troca de passes, depois ele conduz a bola até a área, porque acho que a maior virtude do Almada é como ele consegue ter a bola presa no pé dele, né? Ele conduz e aí dá no Luiz Henrique, depois a bola volta pro Matheus, pro Marlon e Freitas, tem o chute e ainda tem outra interferência do Almada no lance, que ele chuta, a bola bate do zagueiro e volta pro Luiz Henrique, que naquele momento estava pela esquerda, né? Você só consegue isso com muita gente na área. E se com aquela gente história boa. de 2 linhas de 4 e um solitário ali, não tinha feito isso nunca. Mas foi uma rara chegada do Botafogo em grupo ao ataque, esse lance que nós estamos vendo aí. Depois o gol já não é, o segundo gol do pênalti já não é, um lançamento pro Luiz Henrique, já é uma jogada de velocidade mesmo. Nem lembro quem lançou. Nem apareceu na transmissão isso, né? Porque estava mostrando o replay de alguma outra coisa. Quando a gente viu o lance, já estava no lance do pênalti ali, né? Já estava na dividida dele com o Everson e o Arana. Mas é fundamental isso, porque faltou, não sei exatamente se visão de jogo, mas faltou ousadia, para mim, pro Milito. Cara, você... Porque devia ter tirado um zagueiro ali. Claro. Colocado mais algum. Foi o que ele fez no intervalo. Exatamente. Ele esperou um intervalo para jogar o time dele para frente. Deu tempo. Mas aí já estava 2-0. Já estava 2-0, já estava correndo atrás do prejuízo. Porque com 10 minutos, ele olhou para o Botafogo, entendeu que o Botafogo estava recuado lá atrás, baixou suas linhas, trouxe o Marlon Freitas para ser mais um terceiro zagueiro. E você tinha 3 zagueiros para marcar quem? Ninguém. Tinha um atacante ali, um pouco mais avançado, o Igor Jesus, mas assim, poucas vezes o Botafogo saía. Então o que ele deveria ter feito? Na minha opinião... Tirado o Leão. Tirado o Leão, como tirou no intervalo, botou o Vargas. Para mim, um outro erro do Milito, ele não ter levado em consideração o Alisson, que é um jogador jovem, de velocidade, de habilidade, que chega forte no ataque para abrir o campo. Quando você tem uma defesa muito fechada assim, você tem que abrir o campo. E o Scarpa, na direita, como ele é canhoto, ele tende a trazer a bola para o meio. Então ele poderia trazer o Scarpa mais para o meio e botar aberto na direita o Alisson. E o jogo terminou, o Alisson não entrou, entraram outros jogadores. Achei muito boa e acertada e funcionou a entrada do Mariano no lugar do Lianco, porque o Mariano dali jogou muito bem, fez um grande segundo tempo. Já jogado muito bem no empate pelo Brasileiro também. E Mariano melhorou e Hulk, muito. para mim, os dois que jogaram bola no Hulk Galo. não se furtou a participar do jogo, a tentar tudo que era Hulk possível. jogou muito. Só que os outros jogadores do Atlético sumiram. O Devinho errou quase tudo que tentou. Paulinho. O Paulinho a gente não viu no campo. O Scarpa a gente viu no campo. O Arana a gente não viu no campo. Então ficou faltando. Mas acho que faltou tudo isso em função de o técnico ter esperado muito para lançar o time dele. Gente, são 90 minutos. Você tem um jogador a mais, o time adversário está nas cordas, se lança o ataque, vai para cima. Aí vai fazer isso no segundo tempo. Faz um gol logo no início do segundo tempo, só que aí já tinha bem menos, né? Ele poderia ter empatado o jogo, o Atlético teve situações para empatar o jogo, mas nem toda a situação você converte em gol. Se ele começa a criar essas situações no primeiro tempo, tinha mais chance até de não sofrer gol do Botafogo. Então, para mim... E a gente fala de uma organização do Botafogo muito em aquilo que aquele time do Atlético naquele momento poderia oferecer. Então acho que o Arthur Jorge foi brilhante nessa leitura, já tendo essa possibilidade. Deu errado, o Danilo Barbosa está pronto para entrar. Mas com essa linha de 5 de 6, ele neutralizou o lado do campo do Atlético. Isso para mim foi a grande sacada dele, porque a região central do Atlético não produzia muito.
E teria esse espaço. Então, as substituições ele poderia ter já visto na primeira etapa de ocupar melhor a entrada da área. Se você olhava a entrada da área do Botafogo, tinha muito espaço. Porque o Gregory já tinha saído expulso e o Marlon voltou para a Muitas vezes voltava. Então você não tinha ali no meio muita gente. Tanto que ali o Hulk tentou uns 2 chutes dali. E era até jogar... o que? O Savarino e o Almada. E o Jesus. O Almada abriu na esquerda. Exato, mais pelo lado. Então, assim, você não tinha jogadores também... Quando ocupavam, não são jogadores com esse viés de marcação ali para defender a área. Então, assim... Não, se você traz o Scarpa para dentro, ele poderia circular. Exato. Acho que esse era um dos caminhos. A própria entrada do Bernard, independentemente do desempenho ou não dele, mas taticamente poderia funcionar melhor para ocupar aquele espaço. Então, ali acho que talvez tenha sido o ponto. Mas eu acho muito corajoso a gente destacar, porque pode parecer, mas o Arthur Jorge colocar uma linha de 5, de 6 não era retranqueiro. Não, pelo contrário. Acho que ele foi muito cirúrgico em fazer uma coisa que... O mais tradicional era fazer um 4-4-1, deixar 2 linhas bem fechadinhas e tentar amenizar qualquer prejuízo. Não, e acho que ele, a partir do momento que ele faz isso, ele neutraliza completamente, sem abdicar das suas referências técnicas, e conseguiu o placar que conseguiu. E acho que também é legal muito ressaltar, numa mesma temporada, num ano... numa semana que se bateu muito na questão mental do Botafogo, em que voltou à tona a questão de 2023, que o Arthur Jorge dá uma coletiva e reforçando do mental, que o time estava bem, e se questionou muito o Botafogo. E tinha o direito, assim, de levantar esse questionamento por tudo que aconteceu. Você consegue nessa temporada que você precisa jogar uma pré-Libertadores, em que meio aquele turbilhão, você tem demissão de técnico, tem um interino, tem a chegada do Arthur Jorge, um técnico que mostrou coragem desde o dia 1, que naquele momento cabia a crítica, metendo 4 atacantes na altitude, e acho que ali ele acabou errando, mas assim, mostrou o perfil corajoso que esse técnico tem. E com todas as descrenças que se tinha em cima do Botafogo, com toda a piadinha que existiu, o mental que esse time demonstrou ao longo de toda a temporada, e na semana mais crucial, no momento que eles perdem a liderança, faz uma partida como faz contra o Palmeiras, atual bicampeão, uma força tremenda, tanto coletiva quanto psicológica, e consegue essa vitória, e aí desde o primeiro minuto você tem 1 a menos numa final de Libertadores, é de bater palma, assim, o que esse time fez, tanto na questão... Na grande semana do ano, né? Na grande semana. Então a gente está falando de um time que a gente já vem falando há muitas semanas do melhor futebol do Brasil, mas muitas vezes o melhor futebol não vence. O Botafogo poderia ter sido o melhor time do Brasil durante 80% da temporada e terminar sem qualquer um título. Ele consegue mesclar esse grande futebol com uma grande liderança tática, que o Arthur Jorge, para mim, deu um show, porque mostrou como esse time mostrou diferentes virtudes, soube se adaptar a diferentes momentos de jogo, sobretudo na final da Libertadores, e um psicológico absurdo para conseguir. Então esse título é muito bonita a história que o Botafogo construiu. Eu, como amante de futebol, só tenho a agradecer, viu? Porque eu penso muito, quando a gente vê jogos de futebol, das novas gerações, como trazer a garotada para o futebol. Hoje em dia há muita concorrência de opções de lazer, e uma das coisas que mais me irrita em futebol, 2 coisas me irritam. Primeiro, o jogo está virando, em alguns casos, aquele negócio que se decide com 1-0 gol de pênalti de uma mão que ninguém sabe se foi ou não. Isso é terrível para trazer público. Outra coisa que é terrível para trazer Boa, público. Professor, tem que combater. O Eugênio fica falando aqui, pode ser campeão sem fazer gol. Bonito é assim, 3-1, 4-2. Outra coisa muito chata. Outra coisa muito chata, que é mais chata quando é o teu time, mas do ponto de vista do espetáculo, também é chato quando é o time do outro. Todo time que tem um expulso, bota 2 linhas de 4, um cara sozinho lá na frente, que às vezes nem é o velocista. Funciona, professor. Às vezes é só... Nem sempre você tem os talentos do Botafogo. Às vezes funciona. Ele tem material humano, mas eu te pergunto, fosse outro técnico, mesmo com material humano, não ia botar fé nos 3 da frente e principalmente nos 2 que ele pôs para voltar. Então, há variações, há vida fora das 2 linhas de 4 e 1 ali na frente, que mata o espetáculo, que mata todo o prazer de se ver futebol. Então, foi muito legal isso. O Arthur Jorge foi um achado, foi um acerto. Ano passado o Botafogo errou no Bruno Lage, esse ano acertou no Arthur Jorge. Olha ali, esse aí é o campo de futebol de praia da São Clemente, onde está estendido o bandeirão ali.
São Clemente tem um time de futebol de praia, já ganhou vários títulos, é ali que No bairro de Botafogo. manda seus jogos na estrada de Botafogo. Botaram um bandeirão lá. Mas tá ali o Textor dançando. Que beleza, hein? Tá animado o Textor, hein? Tem que estar mesmo. Tem que desfilar na São Clemente, pô. É. Olha lá. Com a, grana, de ginga, com a grana que ele tem, campeão da América, eu tava desse jeito também. Então, assim, tem duas coisas. E eu destaquei aqui, Abel, na semana passada, a entrevista coletiva do Arthur Jorge na véspera do jogo com o Palmeiras, que ele convocou. Ele convocou para transmitir confiança no time. E é fundamental, porque isso faltou ano passado. Alguém que chegasse, batasse no peito e falasse: esse time tá jogando bem, tem a minha confiança, tá com o mental forte, vai para dentro. Você falou mesmo. Destaquei. Você foi bem. Não, foi bem o Arthur Jorge. É isso aí. Porque ele aproveitou o momento, na prévia da semana decisiva, o ano do Botafogo estava em jogo ali, e ele foi lá e apareceu, deu a cara, matou no peito e conseguiu fazer o time chegar forte no aspecto mental. Claro que não só ele, mas eu acho que aquilo ali foi importante para esses dois jogos. E além disso, vamos entender, o Botafogo ele vinha tropeçando, né, uma sequência de empates contra equipes que jogavam recuadas. Todo mundo lá atrás no campo de defesa, e o Botafogo tinha dificuldade de furar esses bloqueios. Inclusive contra o Galo no Brasileiro, quando foi expulso o Rubens. Exatamente. Perfeito, ainda no final do primeiro tempo. É isso, Abel. Eu ia usar esse exemplo, você já se antecipou. E nesses dois jogos, isso não aconteceu. O Palmeiras foi para cima, aliás, o Palmeiras contra o Botafogo ali nos 15, 20 primeiros minutos, teve várias chances de gol, poderia ter saído na frente, não saiu. E aí o Botafogo soube explorar um Palmeiras que não estava jogando lá atrás. E aí ganhou o jogo com todos os méritos, que é o jogo jogado, é o jogo grande, é o time grande que não vai ficar trancado, foi para cima. E sábado foi a mesma coisa. A expulsão do Gregory logo no início forçou o Botafogo a recuar e trouxe o Atlético. Porque a gente sabia que o Atlético ia jogar recuado. Só que não deu nem tempo do Atlético recuar. E aí o Atlético foi obrigado a não recuar. O Atlético foi obrigado... Moralmente, né? A se lançar ao ataque, e o Botafogo... Aí ele que teve que recuar e soube explorar os espaços que o Atlético dava, e com muito mérito, com muita qualidade. Então, assim, o desenho dos jogos, né, e as circunstâncias... É óbvio que foi ruim para o Botafogo o Gregory sair, mas, ao mesmo tempo, ele forçou o Atlético a abandonar aquele plano que ele tinha de jogar na defesa, de jogar retrancado e atrair o Botafogo para ele jogar no contra-ataque. E o jogo acabou mudando em função dessa expulsão do Gregory logo no início. O Botafogo soube lidar com isso de maneira maravilhosa, no plano tático, no plano mental, e ganhou o título com muito mérito. Coisas que só acontecem com o Botafogo. Tem que usar essa frase pro positivo verdade, também. As pessoas só usam essa frase quando dá errado e quando dá certo. Eu até brinquei ontem também no Sport Center, falei, nem Alfred Hitchcock, Steven Spielberg, Martin Scorsese, Janete Claire, Manuel Carlos. Aí o Zupac falou, talvez Tarantino escrevesse um roteiro como esse, o teu jogador expulso, terminar do jeito que terminou, e ainda com o Júnior Santos fazendo aquele gol, realmente é um roteiro que nem os grandes diretores de cinema escreveriam um roteiro muito como semelhante no andamento do jogo, se a gente comparar com a final da Sul-Americana uma semana antes, né? O Racing faz 2-0, leva um gol, o Cruzeiro tenta pressionar, e o gol decisivo é na última bola do jogo. Tinha sido com o Roger Martins semana passada e agora com o Júnior Santos. Dois jogadores importantes para os seus elencos que estavam voltando de lesão. Tanto o Roger Martins quanto o Júnior Santos na última bola do jogo. Então são roteiros muito semelhantes. Claro, com algumas diferenças entre si, mas o andamento do placar muito parecido. Júnior Furacão Santos. Artilheiro da Libertadores, né? 10 gols. Sim. Temos mensagens. Hashtag F360BR. Segunda-feira, começando a semana. E o J. Santos já está com a gente. Botafogo, mesmo com jogador a menos, soube explorar a saída de bola do Galo. E, principalmente, teve maturidade para manter a vantagem no placar. Por isso, o resultado foi justo. Por outro lado, o Galo forte vingador não teve nada de vingador. Foi incompetente. Disse o J. Santos e eu dei o meu molho ali, né? No texto do amigo. Tadeu, bom dia! Sempre conosco, grande rubro-negro Tadeu. É tempo de Botafogo na Libertadores e no Brasileiro. Enfim, o time vai sair de longas filas de títulos importantes. Isso só coroa a grande gestão do Textor. É muita grana ali, né? A organização também, porque bem usada. Só dinheiro, bem usada. Só dinheiro com bagunça não vai pra frente. É bom ficar atento nessa história do Textor, porque o Lyon
clube que ele também é dono, vive uma gravíssima crise financeira. Como é que ele vai lidar com isso aí nos próximos anos? Lá na França, o Textor não vai sambar em cima de trio elétrico, não. César, bom dia. Vitória épica, disse o César. O Fogão venceu por 3-1 com um jogador a menos. Vitória histórica. E o Fogão quer mais. Campeão da Libertadores e para fechar a temporada com chave de ouro, o Fogão vai ser campeão brasileiro. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Botafogo que foi campeão da Libertadores da América, né? Entrando para a história aí, esses jogadores, Luiz Henrique, o Almada, muitos jogadores aí entrando para a história, né? Desse time glorioso, né? A estrela solitária, né? O Botafogo aí, que é um time gigantesco, né? O Botafogo que ainda não acabou, né? O Luiz Henrique que disse que vai querer sim o título do Campeonato Brasileiro. Já imaginou, né? O quão importante seria, o quão grandioso seria o ano do time do Botafogo, né? Ser campeão da Libertadores e ainda do Campeonato Brasileiro. Tem grandes chances, né? O principal favorito a ser campeão do Campeonato Brasileiro. Eu acredito que esse título só dá mais gás ainda pro time do Botafogo, né? Que joga quarta-feira, né? Depois de amanhã, contra o Internacional. Então, vamos ver aí o que pode acontecer, né? O Internacional que não disputa mais o título, mas a gente nunca se sabe, né? Jogar no Beira-Rio não é fácil. Mas o Botafogo tá aí, merece demais o título, mereceu demais, jogou demais, né? Não é qualquer time que joga com um a menos o jogo inteiro, né? Porque perdeu o jogador com 40 segundos de partida. Então não é qualquer time que está preparado para isso. E conseguiu uma vitória acachapante para cima do Galo, né? No Monumental. Então tá de parabéns esse time do Botafogo, né? Tem que comemorar mesmo. Foi sensacional, uma vitória gigantesca, né? Foi digno de campeão, digno de guerreiros, né? Então Botafogo, grande campeão aí da Libertadores, dono da América. Mas e aí? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.